Pessoal, bom dia a todos. Mais um webinar da área de automação industrial da Siemens. O meu nome é Bianca Cerveira, eu sou gerente de produtos da linha S7500. Quem puder me mandar um feedback. Ok. Pessoal, desculpa, acredito que a gente estava com problema de áudio aqui. Bom, meu nome é Bianca Cerveira, eu sou gerente de produto da área de automação da Siemens. Eu estou aqui com o meu colega Wagner Franco. Ele é engenheiro de aplicação aqui da nossa área de automação e vai ser responsável pelo nosso live demo hoje. Antes de iniciar esse webinar, eu queria lembrar que ele está sendo gravado e o vídeo fica disponível para vocês 2 horas após o encerramento da apresentação. Como de costume, ele está na nossa página www.siemens.com.br/tia-portal/webinars. Para ver a gravação, você insere seu nome, alguns dados e a gravação começa automaticamente. Dessa vez não tem apresentação para download, porque basicamente a gente vai trabalhar com um live demo feito pelo Wagner. Eu vou só introduzir o assunto e recapitular o que a gente falou no nosso último webinar de segurança, tá? Amanhã vocês vão receber os certificados de participação e no mesmo e-mail uma pesquisa de satisfação de 4 perguntas. A sua avaliação sobre o conteúdo e o formato desse webinar é muito importante para nós. Com relação às dúvidas que surgirem durante o webinar, vocês podem usar o campo perguntas para enviarem os questionamentos. E no final, nós vamos disponibilizar um tempo de 10 minutos para responder essas perguntas. Eu queria lembrar vocês também que todos os webinars que nós gravamos estão disponibilizados no site que eu passei para vocês. E caso vocês tenham perdido algum webinar ao vivo, vocês podem assisti-lo novamente no nosso site e acompanhar todos os webinars que ainda virão, se inscrever para os nossos próximos assuntos que serão abordados. Bom, agora eu vou iniciar o conteúdo de hoje, tá? Como eu disse para vocês, esse é o nosso webinar de segurança de máquinas, parte 2. No parte 1, a gente falou um pouco sobre o conceito de segurança funcional, falamos sobre o nosso portfólio, a nossa proposta de valor de integração com TIA e Portal, e hoje o nosso objetivo é ver tudo isso funcionando na prática. Né? Então, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Wagner para ele fazer uma demonstração de todos esses conceitos que a gente apresentou no nosso último webinar. De novo, se vocês não conseguiram acompanhar ao vivo, a gravação está lá no nosso site. Bom, só recapitulando então alguns aspectos, falando um pouquinho de segurança funcional, né? O que é a segurança funcional? Que é o nosso objetivo de toda essa nossa conversa sobre segurança de máquinas. Segurança funcional é ter a automação de segurança totalmente integrada à automação da máquina. Por quê? Qual o motivo? O motivo é que você consegue economizar em termos de infraestrutura, economizar em termos de projeto de engenharia, porque vai estar tudo dentro de uma mesma plataforma. Você consegue fazer automação distribuída com I/Os remotos, não só com I/Os de automação standard, mas também com I/Os de segurança, tá? Quando a gente tem uma comunicação segura consistente, como é o caso do ProfSafe. E uma coisa bastante importante são os diagnósticos todos no mesmo local. Então, não são todos os CLPs de segurança somente no mercado que você consegue colocar uma IHM, por exemplo, para monitorar os seus pontos de segurança e ter esse diagnóstico do processo. Então, com o conceito de segurança funcional, a gente consegue concentrar todos os diagnósticos no mesmo local. Né? Na mesma IHM, eventualmente no mesmo supervisório, e a gente vai ver hoje no nosso live demos ferramentas adicionais aí dentro do TIA Portal, em que a gente consegue monitorar de uma forma automática e bastante consistente todas as variáveis de processo, inclusive a de segurança. Tá? Então, recapitulando o nosso portfólio, né?
Os nossos controladores, eles são totalmente escaláveis, então eles se adequam perfeitamente àquilo que é a sua aplicação. Na semana passada, aliás, no nosso último webinar, nós fizemos uma enquete com aqueles que estavam presentes para a gente entender qual era o perfil de adequação, né? Adequação no NR12 que vocês tinham nos equipamentos de vocês. Então, a gente teve várias respostas aí dizendo que usam um CLP de segurança separado de um CLP de automação. Ou seja, a quantidade de dispositivos que você tem, de segurança que você tem no seu dispositivo, já contemplam ou já permitem que você use um CLP de segurança. Né? Mas por que não trazer esse CLP de segurança para dentro da automação, esse controle de segurança para dentro da automação? Então, é o que a gente propõe aqui com esse portfólio escalável. Tá? A gente começa aí com a nossa série básica S7200, que a gente explanou bastante aí das quantidades de pontos de entrada e saída de segurança que você consegue colocar dentro dessa arquitetura. Depois a gente pode passar para CPUs com o conceito de S7500, que são as CPUs GT200SP, 1510 e 1512, para quem já conhece um pouco, que são totalmente modulares, tá? E aí a gente consegue colocar remotas distribuídas, embora no S7200 a gente também consiga, né? Inclusive, a porta do S7200 no firmware mais novo tem o protocolo ProfSafe, né, a partir do firmware 4.2. E aí na CPU GT200SP a gente consegue colocar os módulos compactos, né, de alta densidade da linha de remotas ET200SP. E consegue trabalhar com remotas distribuídas em IP67. Então, se você está procurando fazer uma adequação em um equipamento que já existe, já funciona, sem ter maiores desgastes aí em termos de instalação, você pode optar, por exemplo, para as remotas distribuídas IP67, que você faz a ligação toda por fora da máquina, né, com conectores simples, M12 dos seus dispositivos de segurança. E o pré-requisito para isso é que você tenha uma CPU fail-safe, né, uma CPU que é de automação, mas uma CPU que suporta atividades, aí, tarefas de automação de segurança. Né? E aí a gente pode partir para CPUs bastante potentes da linha S7500, né? Para quem já conhece, 1515, 1516, 1517, 1518, todas elas, todas as nossas CPUs com a função fail-safe, tá? E a gente falou um pouco também na semana passada, mas a gente tem CPUs de motion, CPUs fazem funções complexas de motion, de sincronismo, com o suporte à automação de segurança, porque quando a gente fala de movimento numa máquina, dificilmente a gente também não a gente não está falando de segurança dentro do mesmo controlador. Né? Então, todos esses aspectos aí que a gente está vendo do lado direito da nossa tela vão ser demonstrados no nosso live demo de hoje, né? Como ter uma engenharia eficiente integrada dentro de TA e Portal, como ter diagnósticos consistentes, confiáveis, não só do hardware, mas também do processo. Vamos mostrar bastante dessa questão da segurança integrada, que é o nosso principal objetivo, tá? E quantas tecnologias aí a gente consegue integrar, além de automação e segurança dentro do nosso controlador. Eu passo a palavra agora para o Wagner, né? O Wagner vai fazer para a gente um live demo aí de todas essas funções dentro do TI Portal. Bom dia, pessoal. Então aqui quem fala é o Wagner, só reforçando, né? Então eu sou engenheiro de automação na Siemens e sou responsável pela parte de segurança na parte de automação. Então vamos lá, eu vou fazer aqui um rápido overview, né? Então dentro do TI Portal vou mostrar aqui o que é importante, né, na parte de segurança, né? A gente vai ver que é simples e depois também eu tenho aqui um kit do meu lado e ele vai servir para a gente poder monitorar, gerar alguns erros e ver o quanto é fácil, por exemplo, fazer o diagnóstico dentro dessa plataforma integrada que é o TI Portal. Então vamos lá. Começando então, eu já estou aqui apresentando o TI Portal e eu vou vir aqui para os meus softwares instalados, né? Só para a gente entender aqui como que funciona então a parte de segurança dentro do portal. Então o Step 7 ele é um opcional, né? Então ele é um software opcional
ao Step Set Professional. Isso significa que primeiro eu tenho que ter o Step Set, né? Ele pode ser o Step Set básico, né? O Basic ou o Professional, né? O Basic que programa a família de CPU de pequeno porte, 1200, e o Professional programa todo o portfólio de CPU da Siemens, tá? Uma vez então que eu tenho... Perdeu? É, então esquisito, né? Ele vai bem e depois perde. Alô? Deixa eu ver aqui. Alô? Foi? Não. Alô? Agora foi? Alô? Pessoal, de novo, desculpa pelos problemas aqui relacionados ao áudio. Vamos voltar então. Então, a gente estava falando aqui do TA Portal. Então, o TA Portal é a nossa ferramenta de engenharia, né? Nossa plataforma, onde, para trabalhar a parte safety, primeiro eu tenho que ter o Step Set, né? Ele pode ser a versão Basic ou Professional. Então, o Step Set programa PLCs, né, de pequeno a grande porte. Uma vez que eu tenho então o Step Set instalado, aí eu posso também ter o Step Set Safety, né, básico, né, ou Advanced. Básico para programar a família de CPU 1200 e Advanced eu programo qualquer família de CPU, tá? 1200, 1500, automação baseada em PC, 300 e T200SP, sem problema nenhum, tá? Então, entrando agora então para a parte de projeto, eu já tenho aqui um projetinho pronto e eu vou mostrar para vocês os detalhes, né? Então, primeiro de tudo, pessoal, uma coisa que é legal a gente se atentar é que tudo que for relacionado à segurança, ou eu vou ter uma tarja amarela, ou eu vou ter um botão de emergência. Isso ajuda a gente a se posicionar dentro do projeto, tá? Então, aqui eu vou simular aqui a adição de um controlador. Então, eu vou selecionar o controlador, vou pegar aqui família 1500. Então, na seleção da CPU, eu já consigo verificar qual CPU ela tem segurança integrada, qual CPU não tem, tá? Então, aqui, por exemplo, posso pegar uma 1511, por exemplo, e eu sei que essa daqui é uma CPU que tem segurança integrada, tá? Legal. Então, vamos lá. Entrando aqui nas configurações, iniciando, né, pelas configurações de hardware da nossa CPU, a gente verifica o quê? De novo, né, tarjas amarelas, então eu consigo ver que aonde tem alguma relação com segurança, eu tenho uma tarja amarela. Entrando então aqui nas configurações da CPU, o primeiro ponto que a gente destaca é a possibilidade de habilitar ou desabilitar a parte de segurança, né? Porque como a Bianca comentou, o safety ele é integrado a uma CPU. Então a gente está falando de uma CPU standard, uma CPU de processo que ele possui segurança integrada. Então não é só uma CPU de segurança, é uma CPU de processo com segurança integrada. E isso faz com que eu tenha a opção de habilitar ou desabilitar essa função de segurança dependendo da minha situação, tá? Então é aqui que eu faço esse habilita ou desabilita, né? Depois a gente entra na parte de F-parameters. O que seria esse F-parameters? Seria a parte relacionada à comunicação, né? A parte, por exemplo, de comunicação de rede, né? A gente vai falar um pouco aqui, posso comunicar via uma rede Profinet, Profibus? A resposta é sim, e a gente entra um pouquinho nos detalhes, tá? Então aqui, eu estou entrando então nos parâmetros, né, da rede da minha CPU, né? O que eu tenho que falar? Basicamente, qual é o endereço, né? Como uma rede Profibus, por exemplo, onde a gente tem que declarar os nós, né? Então, PLC tem o nó 1, aí a HM é 2 e assim por diante. A mesma coisa acontece para a parte de segurança, aonde então por default a CPU ela está com o endereço número 100, tá? Depois, a gente tem aqui a parte de monitoramento de tempo, né? Então, aqui por default está 150 milissegundos. E o que seria esse tempo, né? Esse tempo ele é relacionado ao tempo limite de troca de telegramas entre um drive e uma CPU, por exemplo, sempre relacionado à parte de segurança, tá, pessoal? Mas também ele se destina ao tempo de troca de telegrama entre o módulo de entrada e a CPU, entre a CPU e o módulo de saída, né? Então, na parte de segurança, é sempre muito importante a gente conhecer os tempos, né? Tempo de reação.
qual é o tempo que eu levo, né, entre apertar um botão de emergência e desligar um contador, por exemplo, né? Então isso tem que ser calculado. Então por aqui eu já consigo ver que na minha aplicação eu vou levar pelo menos 300 milissegundos, né? Então por quê? 150 milissegundos entre o módulo de entrada e a CPU, mais 150 milissegundos entre a CPU e o módulo de saída, ou seja, 300 milissegundos, e ainda tem o tempo de processamento que a gente vai ver mais para frente, né? Preciso mexer nesse tempo, pessoal? Não precisa, tá? É, não é porque a parte de processo está rodando, por exemplo, o ciclo, né, de processo está rodando a 1, 2, 10 milissegundos, que eu tenho que trabalhar nesse mesmo tempo, né? Quando a gente fala sobre a parte de segurança, né? Eu tenho que sempre observar a parte de reação, né? O tempo de reação. Qual é o tempo de reação que a minha apreciação de risco pediu? E eu trabalho em cima desse tempo. Beleza? Então, avançando, a gente vem aqui agora na parte de proteção, né? Uma parte bem interessante, né, a destacar aqui quando a gente fala que segurança está integrada, né? E assim, e às vezes a preocupação né? Mas vai ficar muito aberto ou vai ficar muito amarrado nessa segurança, né? Então, a resposta é que é tudo muito flexível, né? Eu posso dar liberdade para a parte de processo. O que seria essa liberdade? Eu posso fazer download, posso fazer monitoramento de variáveis, alteração, leitura e escrita no geral, sem a necessidade de senha. E na parte de segurança de máquinas, eu posso restringir um pouco mais. Eu posso colocar uma senha para download, né? Para permitir ou não o download da parte safety. Então, eu posso permitir o download da parte de processo sem a necessidade de senha, ao mesmo tempo posso solicitar uma senha para fazer o download só da parte de segurança, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver também que eu posso colocar uma senha de edição. Então, eu posso dar liberdade de edição na parte de processo, porém, eu travo a edição na parte de segurança. Isso é para mim proteger ali a nossa assinatura, né? Que é a forma de garantir que o programa safety foi ou não alterado. A gente vai entrar nos detalhes daqui a pouco. No geral, pessoal, então, na parte da CPU, muito pouca configuração, né? Habilitar ou desabilitar, trabalhar o tempo, né, de troca de telegramas, né, que por default 150 milissegundos, e depois aqui eu coloco uma segurança na parte da parte de safety, né? Então a gente repara aqui embaixo, né, que eu estou dando liberdade na parte de processo e eu coloquei aqui uma senha, né? Então, para mim acessar a parte de segurança, eu preciso de uma senha. Legal? Beleza. Entrando um pouco então agora nas configurações do módulos, né? Então eu tenho aqui um módulo de entrada. Aqui, pessoal, para esse projeto aqui eu tenho um módulo de entrada, um módulo de saída de segurança. Eu poderia colocar aqui na sequência, por exemplo, módulos de entrada e saída standard sem problema nenhum também, tá? Então entrando aqui na parte de configuração do módulo, a primeira coisa que eu tenho que trabalhar, de novo, são os tempos, né? Então, o tempo aqui por default já está 150 milissegundos, né? Que é aquele tempo de troca entre PLC, troca de telegrama, né? Entre PLC e módulo. Posso mudar? Sem problema nenhum. Posso clicar aqui, por exemplo. Aqui ele já solicitou a senha para mim poder fazer uma edição. Então, 150 milissegundos, vou manter, tá? Com quem eu estou conversando, né? Então, aqui no caso, eu estou conversando com a CPU, né? Então, esse módulo de entrada, conversando com a CPU, o endereço da CPU é o 100, a gente viu na configuração ali atrás. E aqui é o endereço do módulo. Posso mudar? Sem problema nenhum. Eu sempre recomendo manter a configuração default, né? A não ser que realmente haja uma necessidade, que dificilmente há. Eu sempre mantenho aqui, então, o valor default. Beleza, descendo um pouco mais, a gente vem no comportamento, né, do módulo depois de uma falha, né? Então, quando o módulo falhar, aí vai de características de módulo. Esse módulo, por exemplo, se um módulo falhar, se um canal falhar, a gente está falando aqui de um módulo de 16 canais, se um deles falhar, todas as outras entradas serão passivadas. O que seria passivar? Colocar a máquina no estado seguro. Na parte de manufatura, né, a gente está falando em colocar entrada ou saída em zero. Tá? Então, ou seja, eu tenho aqui um botão de emergência, eu tenho um bimanual, eu tenho um micro de porta. Se der problema no meu botão de emergência, todas as entradas serão passivadas, ou seja, todas as entradas serão colocadas em zero.
né? Então, no meu projeto, a gente vai ver daqui a pouco, todo mundo tentaria desligar o motor, né? Então, é o botão de emergência, é o bimanual, é a porta tentando parar o motor, tá? Por isso ele passiva. Porém, em alguns módulos, a gente tem opção de passivar o canal, né? Ou passivar o módulo. Eu até comentei errado aqui, pessoal, volta um pouco. Aqui, por default, é passivação do canal, tá? Eu falei errado, peço desculpa. Então, aqui, a passivação é do canal, tá? Então, se o botão de emergência apresentar uma falha, eu passivo só o botão de emergência. Se a porta, né, os micros da porta falharem, eu só vou passivar os micros da porta. Porém, alguns módulos, ele me permite fazer a passivação do módulo inteiro. Então, deu falha em um dos canais, eu passivo todos, tá? Depois a gente vem para reintegração. Reintegração, ela pode ser manual, né? Todas as entradas serem reconhecidas de forma manual, todas serem reconhecidas de forma automática, ou eu ajusto entrada por entrada, tá? Eu sempre gosto de trabalhar com a reintegração, né? De forma manual. O que seria reintegração? Reintegração é, num primeiro momento, o módulo ele apresentou uma falha, então ele foi passivado, ou seja, ele foi colocado no estado seguro. Para mim trazer ele para um status, né, o estado normal dele de trabalho, eu preciso fazer essa reintegração. Reintegração no fato, na prática, é eu mandar um reset, eu reconhecer a falha, né, que aconteceu no módulo, e aí ele volta a trabalhar, tá? Isso seria a reintegração. Eu gosto de sempre deixar manual, porque daí eu gosto de sempre fazer o diagnóstico antes de reconhecer, né? Mas também há a possibilidade de deixar ele então ali de forma automática. Beleza. Por último, né, o que é importante é que cada módulo, cada componente de segurança que a gente coloca na nossa configuração de hardware, ele vai gerar um DB, né? DB é um banco de dados com algumas informações, né, relevantes àquele módulo, àquele canal, tá? Então a gente depois vai entrar com um pouco mais de detalhes, tá? Mas então cada módulo, então eu tenho 2 módulos, ele vai apresentar aqui, ele vai criar para mim 2 DBs, tá? Feito então a configuração do módulo, agora a gente entra nas configurações do canal. Então, reparem aqui, pessoal, que eu tenho aqui o canal 0 até o canal 15, né? Então são 16 canais. Porém, eles os pares já são pré-definidos, né? Os pares, né? Então, por exemplo, aqui o canal 0, ele é parceiro do canal 8. O canal 1, ele é parceiro do canal 9, né? Então, como que funciona? Quando a gente fala que a gente tem 16 canais, eu tenho 16 canais para trabalhar em categoria 1 ou 2. Né? Se eu preciso trabalhar em categoria 3 ou 4, onde eu vou necessitar de redundância, então eu vou ter que trabalhar com os pares. Né? E aí eu passo a ter até 8 canal redundante, né? 8 canais redundantes. Então, eu vou pegar aqui primeiro o canal 0 e 8, eu configurei meu botão de emergência. Eu vou entrar aqui no IOTags, então repare que a minha entrada I8.0 é o canal 1 do meu botão de emergência e o I9.0 é o canal 2 do meu botão de emergência, tá? Então, como que eu configurei um botão de emergência? Então, eu vim aqui e eu tenho a opção de trabalhar 1 para 1 ou 1 para 2. 1 para 1, categoria 1 e 2, os canais eles estão independentes. 1 para 2, eu estou trabalhando em categoria 3 ou 4, então os canais estão amarrados, tá? E aí, pessoal, se eu estou trabalhando em categoria 1 ou 2, então o canal 0 ele é independente do canal 8. Então eu posso, por exemplo, ligar um micro de uma porta no canal 0 e eu posso colocar, por exemplo, um bimanual no canal 8 sem problema nenhum, tá? Se é certo ou errado, não vou entrar no detalhe aqui, mas é possível utilizar eles de forma independentes. Se eu estou falando que eles vão trabalhar em 1 para 2, ou seja, para trabalhar em categoria 3 ou 4, o 0 ele está amarrado com 8, tá? E não dá para desfazer isso. E aí o que acontece? Na lógica, eu só vou usar o da esquerda. O canal da esquerda vai ser usado na lógica, tá? Então o canal, nesse caso, o canal 0. O canal 8, ele vai ficar simplesmente para mim fazer o diagnóstico de hardware, tá? Ele vai ficar lá entre 0 e 8, checando, por exemplo, discrepância, curto-circuito e qualquer outro tipo de falha que venha acontecer entre esses canais, tá? Mas na lógica eu só uso o canal da esquerda. Legal. Então escolhi canal
1 para 2, né? Então, trabalhando com categoria 4 nesse caso. Aí eu vou falar assim, os dois canais, eles são equivalentes ou não equivalentes? Por exemplo, o botão de emergência trabalha com 2 canais equivalentes. Um bimanual, ele vai trabalhar não equivalente, né? Que seria um canal está aberto, o outro está fechado. Então, equivalente, os dois está aberto ou os dois está fechado. E não equivalente, um canal está fechado, o outro canal está aberto, tá? Então, para o botão de emergência, a gente vai trabalhar com 2 canais equivalentes. Depois dessas configurações abaixo, pessoal, eu coloco aqui tempo de discrepância de 500 milissegundos, né? Esse tempo de discrepância, porque botão de emergência, a gente está falando de um contato seco, né? É mecânico, né? Um contato ali é uma mecânica, né? Então, é um contato seco e, por natureza, ele vai ter um delay, ele vai ter um atraso, né? Aí o que a gente tem que interpretar, o que é aceitável, né? O quanto que esse atraso ele pode é, segurar, né? O quanto ele pode levar de tempo, né? Então, eu coloco aqui 500 milissegundos. É alto? É um pouco alto, mas para mim, para minha lógica, não tem problema. Por quê? Eu coloquei aqui na opção de cima o comportamento de discrepância alimenta com zero, né? Ou seja, quando um dos contatos abrir, bom, imagine que os dois estão fechados, e aí o primeiro abriu. Então, uma vez que um abriu, ele já começa a contar esse tempo de discrepância para ver se o outro vai acompanhar ou se é simplesmente um delay. Porém, quando esse teste se inicia, eu já alimento a CPU com a informação de zero, ou seja, eu já estou mandando desligar o meu motor, por exemplo. Então, se foi um acionamento do botão de emergência ou se foi uma discrepância realmente, uma falha do meu botão de emergência, eu vou ver isso depois. O importante é que eu já mandei parar, tá? Então, eu deixo esse tempo aqui de 500 milissegundos, tá? Então, está configurado, né? A outra coisa agora importante e que a gente tem que tomar cuidado, né, é com relação às fontes, né, porque eu posso utilizar fonte interna ou fonte externa. A fonte interna, ela pode ter o teste de curto-circuito, eu vou explicar isso, ou não, tá? E quando que eu aqui, então, eu vou selecionar, né, se eu vou usar fonte interna ou fonte externa. Por exemplo, fonte externa, eu vou utilizar numa cortina de luz. Uma cortina de luz, ela por si só, ela já é categoria 4, né? Então, quando eu tenho um componente que ele já é categoria 4, né, ele é certificado em categoria 4, ele está falando assim, eu sou responsável por mim, né? Então, ou seja, né, eu sou redundante e eu consigo fazer o diagnóstico de falha, por exemplo, interna. Então, eu não preciso da ajuda do módulo, por isso eu não preciso da fonte do módulo, uma fonte pulsada, por exemplo, que a gente vai entrar no detalhe. Então, eu simplesmente vou ligar, por exemplo, se eu for ligar aqui uma cortina de luz, eu simplesmente vou falar que a alimentação ela vai ser externa, né? Porque na prática eu estou dispensando o diagnóstico do módulo, porque a cortina não precisa. Mas toda vez que eu estiver trabalhando com um contato seco, e no caso o botão de emergência é um contato seco, ele é, vamos dizer que é um contato burro, né? Ele não tem a capacidade de se autodiagnosticar, então ele precisa de ajuda. E quem que vai ajudar ele? O módulo. E de que forma que o módulo vai ajudar ele a fazer um diagnóstico, por exemplo, de discrepância ou um curto? É a fonte interna do módulo. Então eu venho aqui, eu ligo a fonte interna, e eu também, a fonte aqui, uma vez que eu ligo a fonte interna, eu tô, deixa eu ver aqui em cima, só acho que eu pulei esse parâmetro. Então, o que acontece aqui, ó, eu pulei aqui, voltei aqui, pessoal. Quando eu vou trabalhar os meus módulos, eu tenho a opção de habilitar ou desabilitar o teste de curto-circuito, né? Então, eu habilitei aqui o Short Circuit Test, né? Então, na prática, eu deixo de ter um 24 pulsado e tenho um 24, então, agora que deixo de ter um 24 contínuo, perdão, e passo a ter um 24 pulsado, né? Então, ele vai pulsando, então o ciclo dele é de 25,6 milissegundos, sendo que 24 milissegundos ele fica em nível alto, 1,6 ele fica em nível baixo. Então, com isso, ele consegue fazer diagnósticos, por exemplo, de curto-circuito, tá? Então, voltando aqui agora ao canal, então eu estou usando fonte interna e estou ativado, né, as fontes ativadas. Então eu configurei então o meu, o meu, a minha entrada, né, de emergência, né, já em categoria 4. Aqui, pessoal,
Se vocês, por exemplo, utilizassem uma alimentação externa, ou então deixassem de habilitar o Short Circuit Test, na prática você não vai ter categoria 4, no máximo categoria 3, porque você está perdendo a capacidade de diagnosticar, tá? Aí, pessoal, só para passando rapidinho, a configuração muda muito pouco, né? Mas no canal 1 e 9, eu estou trabalhando com micros de porta, né? Então, na vez de eu ter um único dispositivo, um micro de porta, uma única chave, né? Por exemplo, eletromagnética, em categoria 4, eu estou trabalhando com 2 micros, né? Então, estou trabalhando com 2 micros, eles não são certificados, então eles não são certificados categoria 3, 4 ou qualquer nível de categoria, mas eles são aptos a trabalhar dentro de uma configuração de segurança, né? Dentro de uma arquitetura de segurança. Então, eu coloco 2, porque nesse caso, né, no caso do botão de emergência, um botão de emergência, 2 contatos. Eu tenho a redundância elétrica, a redundância mecânica eu não preciso ter, porque eu tenho o que a gente chama de exclusão de falha, né? Então, o fabricante do botão de emergência garante que mecanicamente aquele botão de emergência não vai falhar, então a exclusão de falha, eu não preciso ter redundância mecânica, tá? Só redundância elétrica. No caso do micro, que a gente está trabalhando aqui, eu estou trabalhando com 2 micros, eles não são certificados, porém eles estão aptos, né, a trabalhar dentro de uma arquitetura de segurança. Porém, a mecânica pode falhar. Então, eu tenho que ter redundância mecânica. Eu tenho 2 micros, né? Esses 2 micros são 2 chavetinhas, né? Uma chavetinha cada um, porque pode haver falha mecânica, e eu tenho também 2 contatos, um em cada micro, né? Nesse tipo de configuração, eu vou trabalhar um para um. Embora eu vá trabalhar um para um, eu vou chegar em categoria 4, tá, pessoal? Eu só não quero, nesse caso aqui, trabalhar a parte de discrepância, porque como os micros eles vão estar posicionados em partes diferentes da porta, por exemplo, fica muito difícil de ajustar esse tempo de discrepância. Então, eu prefiro trabalhar um para um, nesse caso, 1 e 9, né? Então, a gente vê que o micro 1 está na I 8.1, o micro 2 está na 9.1, porém eles estão configurados como um para um, então os dois vão entrar na lógica, a gente vai ver depois na lógica, né? Com relação à fonte, de novo, utilizando fonte interna, então eu vou fazer diagnóstico para esses micros, né? E está habilitado aqui. Legal. Depois, no canal 2 e 10, eu estou trabalhando bimanual, né? O bimanual eu estou trabalhando, então, o botão da esquerda, ele tem 2 contatos, um aberto e um fechado, e no botão da direita eu tenho 2 contatos, um aberto e um fechado. Então, como que eu configuro isso? Eu venho aqui e coloco 1 para 2, né? Então, redundantes. 2 canais não equivalentes, 3 fios. Significa que eu pego uma fonte, né, o mesmo sinal da fonte, né, eu pego ali um fiozinho ali da fonte, alimento os 2 contatos e devolvo ele para a entrada do módulo, né? Então, é 3 fios. Se as fontes fossem distintas, eu trabalharia com 4 fios, por exemplo, não equivalente. Beleza, supply 0, então, tá a alimentação aqui. O tempo de discrepância eu joguei em 250 milissegundos. Eu fiz isso tanto para o 2 e 10 como 3 e 11, tá? A configuração é a mesma. Beleza. Feita então essa configuração de hardware, pessoal, só para finalizar, eu vou entrar aqui, eu deixei aqui uma remota, né? Para a gente discutir, né? É possível, por exemplo, trabalhar via rede? Porque aqui o módulo ele está no rack principal. Mas e se fosse na rede? Não teria problema nenhum, tá, pessoal? Eu simplesmente, ó, eu coloco aqui essa remota, vou conectar ela então ao meu PLC. Uma vez conectado, eu vou entrar na configuração dele. Então, repare que ele já tem aqui 2 módulos, né? Então, um módulo de, perdão, o coisa que tá me atrapalhando. Só um minuto, pessoal. Vamos lá, agora sim. Aqui, então, pessoal, eu vou
entrar aqui, eu tenho já 2 módulos aqui standard. Eu quero colocar, por exemplo, um módulo de segurança aqui, um módulo de entrada de segurança. Adicionei. E depois, adicionado aqui o módulo de segurança, eu vou adicionar também um módulo de saída, né? Então, está aqui o de DI, eu vou pegar aqui, por exemplo, um FDQ e vou adicionar aqui na minha lógica. Vou configurar da mesma forma que eu configurei os módulos do hack principal. E aquele F-parameter, que foi ali na hora que a gente estava trabalhando endereçamento, né? A ideia vai ser a mesma, porém agora eles estão trabalhando em rede, né? Eles vão se comunicar nesse caso via Profinet, porém sempre que eu habilito um módulo de segurança, automaticamente, né, o Profinet ele vai habilitar o perfil ProfSafe, né? O ProfSafe é a nossa rede de segurança, ele roda tanto em Profibus como Profinet e ele atende categoria 4, tá? Então as configurações está aqui, ó, não muda nada. Aí também, se há dúvida, né? É possível trabalhar numa rede sem fio, numa rede wireless, sem problema nenhum, tá? Independente da rede sua, se é uma rede de qualidade ou não, se o sinal falha ou não, não tem problema nenhum do ponto de vista de segurança, tá, pessoal? Estou falando aqui só de rede ProfSafe, né? Profinet ProfSafe. Ele possui diversos mecanismos de detecção de falha, né? Então, a gente tem soluções aqui específicas para comunicação sem fio, né? Porque do ponto de vista de segurança, se a rede falhar, a máquina vai estar segura, sem problema nenhum, tá? Então, eu posso montar uma rede wireless sem problema nenhum, sem medo de aumentar o risco, por exemplo. Ela vai continuar segura, né, sendo via cabeado ou sem fio, mas é lógico que a gente não vai querer que a nossa máquina fique parando constantemente porque a rede está falhando. E aí, para isso, a gente tem soluções específicas, tá, pessoal? Não vou entrar aqui no detalhe, mas só sabe que existe e a gente depois pode entrar no detalhe. Para efeito prático, pessoal, eu vou tirar a remota aqui, era só para demonstrar que era possível trabalhar então em rede sem problema nenhum. Então está configurado. Agora eu entro na parte de administração. Essa parte de administração, pessoal, a gente, primeiro de tudo, a gente vai ver a assinatura, né? Então, repare que eu acabei de perder a assinatura do meu programa porque eu adicionei alguns módulos de segurança. Então, para evitar que isso aconteça, eu vou mostrar para vocês primeiro aonde que vocês fazem a proteção da edição. Então, reparem que aqui, nessa parte aqui na coluna da esquerda, né, na aba da esquerda, eu tenho um cadeadinho e esse cadeado está aberto. Então, isso significa que a edição do meu programa Safety está aberto. Então, então, existe assim a possibilidade de eu fechar isso daí. Imagine que o responsável pela parte de segurança seja um e o responsável pelo comissionamento seja outro, né? E a máquina, quando ela sai, né, do fabricante de máquina para o cliente, ela já tem que sair validada, né? Já tem que sair testada e validada. E daí não faz mais sentido você alterar a parte de segurança durante a fase de comissionamento, porque isso obrigaria, né, o fabricante de máquina a fazer um novo teste de validação, né, e uma nova certificação. Então, para isso, a gente coloca essa proteção de edição, aonde uma vez que a máquina está validada e certificada, a gente garanta que ninguém mais altere o programa, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, reparem que aqui são as minhas assinaturas. Então, eu tenho uma assinatura do projeto como um todo, eu tenho uma assinatura da parte de software, eu tenho também uma assinatura da parte de hardware, e depois a gente vai ver que cada bloco ele tem a sua assinatura. E isso é interessante porque permite que a gente possa rastrear, né, uma possível alteração no programa. E também aqui tem a data e hora da última compilação. Então, entrando nos detalhes aqui, pessoal, a gente tem aqui o que a gente chama de F-Runtime Group, que é a estrutura do programa Safety dentro do programa como um todo.
O importante aqui é ver esses tempos, né? Então, a gente tem aqui um tempo de ciclo de, no máximo, 120 milissegundos. Lembra que lá no começo eu comentei que a gente tinha aqueles tempos de 150 milissegundos de troca de telegrama entre o módulo de entrada e a CPU. Então, a gente era 150 mais 150 e agora eu sei que o programa, no máximo, ele leva 120 milissegundos para processar. Então, ou seja, o tempo de reação dessa máquina aqui que eu estou programando, né, que eu estou configurando, ela está para 420 milissegundos, né? Então eu garanto que se eu apertar o botão de emergência, eu consigo parar o meu contador em no máximo 420 milissegundos. Posso mudar esse tempo? Sem problema nenhum, né? Mas, de novo, né? O que leva a gente a mudar ou não esse tempo é a apreciação de risco. Se a apreciação de risco pedir tempos menores do que 420 milissegundos, aí eu posso vir aqui, por exemplo, e começar a mudar esse tempo e aquele de troca de telegrama, tá? Beleza? Agora a gente vai dar uma olhadinha nos blocos. Os blocos, a gente tem alguns blocos, né? Esses aqui, pessoal, que são os blocos compilados, esses, assim, quando a gente fala que a nossa CPU, ela é categoria 4, ela é certificada em Performance Level E, SIL 3, categoria 4. Isso significa que ela por si só ela é redundante também, né? Então, como que funciona? Esses 3 primeiros blocos é o programa do usuário. Uma vez que você monta um programa, o sistema ele gera um segundo programa, né? Então, esses blocos aqui seria a redundância do seu programa, tá? Então, a gente pede para não mexer, porque não tem por que mexer nesses programas, mas eles são programas, é a parte redundante do programa para poder gerar ali a categoria 4, tá? Importante para vocês, pessoal, é lembra que eu comentei, eu inseri 2 módulos, né, um módulo de entrada e um módulo de saída, e aí ele gera para mim aqui uma interface para esses módulos, né? Então, eu vou abrir um deles, eles são idênticos, e aqui existem algumas variáveis que a gente vai usar ali no programa, depois eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, um bloco aqui é 1 byte de diagnóstico. Então, se eu quero saber o que está acontecendo com esse módulo, eu consigo, por exemplo, através dessa variável aqui diag, descobrir o que está acontecendo dentro do meu programa. Porém, pessoal, a gente vai ver na prática, assim, a parte de diagnóstico de hardware, toda ela é feita de forma automática, né? Então, o sistema, você não precisa fazer nada com relação à parte de diagnóstico. Tudo é gerado de forma automática e a gente vai ver isso depois. Porém, se ainda assim houver a necessidade de entender isso no programa, eu posso, por exemplo, através dessa variável, pegar mais informações, né? Outras informações, ACREC é o bit que vai falar para mim que aquele módulo está solicitando um reconhecimento. ACREI é o bit na qual eu vou reconhecer o meu módulo. Então, através desse bit, aonde eu vou reconhecer esse bit. Eu vou entrar na prática aqui agora, pessoal, né, na programação, e daí a gente vê um pouco melhor ali aqueles bits, a funcionalidade dele, né? Estou abrindo aqui o programa, aí às vezes fica um pouco mais fácil de entender. Então vamos lá. Então, pessoal, como que funciona aqui? A primeira coisa que eu estou trabalhando então aqui é um pouco, eu estou tentando aqui pegar aqui um diagnóstico, né? Então, dentro daqueles blocos, eu tenho uma variável então do tipo kbed. Esse kbed, ele vai para 1 se houver uma falha de comunicação entre um módulo e a CPU. Então, houve uma falha de comunicação, esses kbeds eles vão para 1 e eu consigo saber, por exemplo, que o meu módulo está passivado por falha de comunicação, tá? Aqui é onde estou solicitando reconhecimento. Então, o que acontece? Cada módulo, então aqui são 2, então aquele ACREC, que eu acabei de mostrar para vocês, ACREC do módulo de entrada, ACREC do módulo de saída. Então, se o módulo ele apresentar uma falha, esse sistema vai ser passivado. A gente consegue diagnosticar isso pelas nossas ferramentas que eu vou mostrar daqui a pouco. Porém, como eu sei que a falha foi embora e que agora eu posso fazer a reintegração dos meus módulos através do bit ACREC. Então, através do ACREC, eu sei que o meu bit, que os meus módulos estão
livres de falhas, já foram reconhecidos e podem ser reintegrados. A mesma coisa para cada bloco. Então, o bloco de emergência também tem um aviso de reconhecimento, a porta e bloco de feedback, que a gente vai ver daqui a pouco. Descendo aqui, então, pessoal, eu estou fazendo aqui o reconhecimento. Então, eu posso fazer o reconhecimento módulo a módulo. Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo o reconhecimento do módulo de entrada e do módulo de saída. Porém, logo abaixo, eu estou fazendo o reconhecimento de forma global. Através desse bloco, então, aqui do lado, aqui a gente consegue verificar que a gente existe alguns blocos prontos, certificados também em categoria 4. Todos esses blocos eles são validados, né? Eles são testados e validados, certificados em categoria 4. Então, a utilização desses blocos facilita, né, na verificação, no cheque e na certificação do seu programa, né, porque esses blocos não precisam ser revalidados, né, eles já são validados e certificados em categoria 4. Porém, qual a diferença, por exemplo, de um reconhecimento local, módulo a módulo, ou reconhecimento global? Vai depender da máquina, né? Uma máquina pequena, eu posso fazer um reconhecimento global. Uma máquina muito grande, eu posso ser obrigado a fazer o reconhecimento local, já que às vezes a posição do botão de reset, ele não me possibilita visualizar a máquina como um todo, né? E para a NR12 ela fala nisso, né? Que o reconhecimento eu tenho que estar visível, né? Se eu vou reconhecer, por exemplo, uma porta que apresentou uma falha, eu preciso estar visualizando essa porta para fazer o reconhecimento. Então, às vezes, eu sou obrigado a fazer o reconhecimento local, tá? Então, eu posso usar essa opção. Se eu consigo visualizar a máquina como um todo, eu posso fazer um reconhecimento global. Beleza? Depois aqui, pessoal, só uma outra possibilidade, dentro daqueles blocos que eu acabei de abrir ali, existe o passe out e passe on. Né? O que seria esse passe out e passe on? É a passivação via software. Né? Então, todo bit, né? Então todo módulo, ele tem esse bit aqui, passe on. Se eu mando esse bit para 1, então eu consigo fazer uma passivação via software e não mais via hardware. Né? É só mais uma possibilidade. Eu acho interessante, por exemplo, utilizar isso aqui em situações na qual eu quero, às vezes, pular toda a minha lógica, dependendo da situação. Por exemplo, se der uma falha no meu botão de emergência, eu não quero parar via a minha lógica, eu quero fazer uma passivação direta. Então, é como se fosse um jumper na minha lógica, e eu simplesmente mando um passe on para esse bit e ele faz a passivação do módulo. Aqui, pessoal, é o nosso bloco de emergência. Então, eu estou aqui fazendo o link aqui da entrada física. Então, é sempre interessante validar a entrada antes de usar na lógica. Eu nunca vou usar a entrada I 8.0, que é a emergência canal 1, na minha lógica. Eu vou passar por esse bloco e vou validar a minha entrada para depois usar na lógica. Então, uso aqui um botão de emergência, eu faço aqui, entro. O reset eu posso fazer pelo bit aqui, então, de ACK, né? O ACNEC todo bloco tem, então é uma possibilidade de você dispensar o reconhecimento. Existem situações onde eu não quero ficar reconhecendo constantemente, né? Imagine, por exemplo, uma prensa sendo alimentada manualmente por um operador, né? A matéria-prima sendo alimentada por um operador. Então, toda vez que ele invadir a cortina, ele vai ter que fazer o reconhecimento? Às vezes não é necessário, né? Então, eu poderia vir aqui, por exemplo, e mandar esse ACNEC para 0, e aí eu não precisava ficar reconhecendo constantemente a invasão da cortina, por exemplo. Abaixo, então, aqui eu tenho a configuração da minha porta. Então, repare que agora aqui eu coloquei o micro 1 e micro 2. No primeiro exemplo, né, do botão de emergência, eu só coloquei o canal da esquerda, porque ele foi configurado 1 para 2. Aqui, os micros, se vocês lembram ali da configuração, foi 1 para 1, então eu sou obrigado a colocar os 2 micros. Tá? E aqui, por exemplo, eu faço o reconhecimento. Esses QBEDs aqui, pessoal, é uma forma de ajudar esse bloco de porta a entender o que está acontecendo com as entradas. Né? Então, aqui são as entradas e aqui são os status da entrada.
eu acabei não entrando no detalhe desses status, né, pessoal, lá na configuração de hardware, mas cada entrada possui uma entrada de status. Então, a entrada I8.1, ela possui um status, que é a entrada 10.1, tá? Isso serve para mim poder diferenciar entre o módulo, a entrada está em 0 porque a porta está aberta, ou a entrada está em 0 porque a entrada está passivada. Então, esse bit de status me ajuda a interpretar isso daí, consequentemente, ajuda o bloco da porta a fazer um diagnóstico mais apurado, né? Então, reparem que na saída do bloco também existe aqui uma variável aqui, né, uma tag, que a gente chama aqui de diag. É também a possibilidade de eu fazer um diagnóstico, né? Eu quero mandar algumas mensagens, por exemplo, na IHM, relacionada, por exemplo, à porta. Então, eu consigo pegar os status aqui por essa variável aqui que a gente chama de diag, tá? Depois, eu tenho aqui o bimanual, então o bimanual esquerdo, o bimanual direito, aqui o tempo de discrepância entre os dois canais, né? Botão da esquerda e botão da direita, né? Eles têm que ser acionados em numa diferença máxima de 250 milissegundos. Aqui, pessoal, não é a discrepância entre os canais do botão, mas sim a discrepância entre os dois botões, né? Então, não é possível segurar um bimanual, né? O botão da esquerda, por exemplo, eu seguro o botão da esquerda e só fico atuando da direita. Isso não é possível por conta do tempo da discrepância. E aqui, por exemplo, na lógica, eu coloquei que o bimanual, ele só vai funcionar, ele só vai habilitar se a emergência estiver ok e a porta estiver ok, tá? Só para finalizar, pessoal, é sempre interessante ter esse bloco de feedback. O bloco de feedback, ele monitora para a gente o status das contadoras, porque contadoras, elas podem, né, é difícil de você diagnosticar, né, diferenciar entre elas estar atracada ou elas estar coladas, né, elas colaram ali, selaram, né? Então, com a ajuda desse bloco, ele consegue diagnosticar uma possível tipo colou, né? Se um dos contatores colou, por exemplo, ele consegue detectar, ou se, por exemplo, a fiação ali que alimenta, por exemplo, as bobinas do contator, se ela foi rompida, eu consigo, por exemplo, diagnosticar também, tá? Então é interessante usar esse bloco de feedback para atingir categoria 4 aí no circuito de botão de emergência, CPU e contator, por exemplo. Tá? Relacionado à segurança, é basicamente isso, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora é só entrar e mostrar para vocês as falhas, né? Como que eu posso, por exemplo, diagnosticar uma falha, né? Então, eu vou entrar online aqui e eu vou gerar algumas falhas e a gente vai ver como é que a gente pode fazer o diagnóstico, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui em Device Networks. Então, a gente consegue verificar que está tudo verdinho, é porque está tudo ok. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou gerar aqui no meu kit um curto-circuito, tá? Então, eu gerei um curto-circuito. Então, ó, pessoal, reparem que visualmente eu já consigo detectar que a falha ela foi no módulo de entrada, tá? Aí eu posso entrar aqui, por exemplo, clicar aqui na ferramentinha aqui, na chavinha e tentar entender por aqui, né, o que está acontecendo. Porém, eu também posso, lá na minha HM, então aqui eu tenho uma HM, então ó, eu vou vir aqui em diagnóstico, então eu não precisei fazer configuração nenhuma, pessoal, eu já consigo ver aqui que o 1200 ele já está apresentando uma falha. Então eu vou começar, eu vou até tirar a falha aqui, pessoal, eu vou resetar aqui, só para vocês verificar o status atual, né? O status atual, está tudo verdinho, está tudo ok. No momento que eu gero uma falha, ele já fica aqui em vermelho para mim. Eu começo a navegar, ó, e eu já descobri aqui que o FDI é onde está o meu curto-circuito. Eu vou clicar e ele consegue, por exemplo, acusar aqui então para mim que há uma falha de curto-circuito, por exemplo, nos canais. Legal. Vou voltar aqui, pessoal. Vou fazer o reconhecimento. Beleza, legal. Agora eu vou gerar uma discrepância.
Então, pessoal, aqui, ó, quando eu gero uma discrepância, eu estou gerando aqui fisicamente no meu botão de emergência. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu deixo um canal em 1, o outro em 0. Ele vai estourar aqueles 500 milissegundos e vai gerar uma falha. Então, ó, reparem que ele já gerou, tá? Soltei. Então, quando eu solto o botão de emergência, a discrepância ela acabou, né? Eu estava forçando ali manualmente, então ela não existe mais. Se fosse, por exemplo, um relé, ele já deixaria de piscar. Lá tem um LED, né? Acusando, por exemplo, uma falha, porém a discrepância, a falha já foi embora. O LED, por exemplo, num relézinho, ele já teria voltado ao seu status normal e eu não conseguiria entender o que aconteceu, né? Porém, aqui, o que a gente vai fazer? Então, eu consigo ver aqui, ó, a falha de discrepância. Então, eu consigo navegar aqui e ver a primeira falha que a gente gerou, que foi o teste de curto-circuito. E, por último, a discrepância. Então, eu consigo clicar aqui, ó, e descobrir o que aconteceu e aonde que aconteceu. Então, eu consigo ver aqui que houve uma discrepância entre os canais, botão de emergência. Então, isso ajuda bastante, né, pessoal? Eu vou fazer o reset aqui e volta tudo ao normal. Então, essa é a parte de diagnóstico. Outra coisa bem legal é de você ter o sistema integrado, né, ao processo, é que se, por exemplo, eu abrir aqui a porta, então abrir a porta aqui, eu consigo ver, né, então tá vendo aqui a entrada, né, a porta está aberta. Então, não só a parte de diagnóstico de hardware, que ela é feita automaticamente, mas também tendo a parte de segurança integrada ao processo, isso facilita também na geração de mensagens, por exemplo. Então, eu consegui aqui facilmente gerar uma mensagem e descobrir que a porta está aberta ali por uma mensagem de texto, por exemplo, né? Indo um pouco além, outra coisa que eu consigo fazer legal, que acho interessante, né? É todas as informações relacionadas à segurança, eu posso, por exemplo, levar isso para IHM, né? Então eu consigo ver aqui nessa tela que o módulo de segurança está habilitado, o tempo de ciclo é de 100 milissegundos, o maior foi 101 milissegundos, qual que é a assinatura do meu programa, qual que foi a data de compilação do meu programa, qual foi a versão do portal que eu programei, por exemplo, a minha parte de segurança. Então, é mais uma possibilidade, porque tudo isso está integrado, né? E por último, né? Então, aqui eu consigo. Lembra que quando eu mostrei aqueles blocos de emergência, o bloco da porta, o bloco do manual, ele tinha lá um byte de diagnóstico. Então, aqui eu consigo fazer o diagnóstico deles. Então, eu vou abrir aqui o micro da porta, ó, então acionei os micros da porta, então eu consigo ver aqui que alguma coisa aconteceu na porta, então reparem que o bit 5 e o bit 6 daquele byte de diagnóstico, eles foram para 1. Eu poderia ter gerado uma mensagem, tá, pessoal? Mas nesse caso aqui eu fui preguiçoso, só coloquei aqui um recorte aqui do que aconteceu. 5 e 6, por exemplo, eu consigo ver aqui, ó, então ele consegue falar para mim que estou solicitando reconhecimento nesse caso, tá vendo? Ele falou que houve uma falha, né? E agora ele está pedindo um reconhecimento, tá, pessoal? Então é só uma amostra do que pode ser feito, né? Dentro da ferramenta do TA Portal, tá? Então o quanto é interessante essa parte de diagnóstico. Eu também vou entrar aqui, por exemplo, fazer um monitoramento. Então aqui eu consigo ver aqui, por exemplo, que há uma solicitação de reconhecimento. Reparem aqui, pessoal, se vocês seguirem a linha aqui, eu consigo ver que quem está solicitando reconhecimento nesse momento é a porta. Então, eu vou dar um reset e a porta foi reconhecida. Só para finalizar, pessoal, a outra coisa bem legal reparem que sempre que a gente estiver tratando com variáveis de segurança, ela tem uma tarjinha amarela. E o que não tem tarja amarela, ela é uma variável que vem do processo. Então, a troca de informações entre a parte de segurança e a parte de processo também ela é bastante flexível, né? Ela traz bastante possibilidades. Então, reparem que aqui o acionamento ele está sendo feito por uma variável do processo. Então, é uma entrada standard. Né? Não é uma entrada, por exemplo, de segurança. E do outro lado, poderia ser feito a mesma coisa.
eu poderia trazer variáveis de segurança para trabalhar na parte de processo, tá? Sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, tá, pessoal? Eu posso vir aqui e trazer uma variável de segurança, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, a variável de erro do bloco de feedback. Então, reparem que ele fica amarelinho, porém, eu não perdi a minha assinatura. Por quê? Eu estou trabalhando fora do ambiente de segurança e eu só estou querendo monitorar uma variável. Eu não estou escrevendo uma variável de segurança, eu só estou monitorando. Então, também ele abre a possibilidade, ele é flexível a ponto de permitir que eu leia variáveis, utilize variáveis do programa Safety dentro do programa Standard, sem, por exemplo, ter que revalidar, por exemplo, toda a minha parte de segurança. Beleza, pessoal? Então, é rápido, é corrido, tá? É um rápido overview. E aí agora a gente finaliza a live demo e fica à disposição aí para as perguntas. Vou passar a vez então para a Bianca. Obrigada, Wagner. Pessoal, agora a gente vai aproveitar para ler as perguntas de vocês. Ler as perguntas de vocês e formular as respostas aqui, tá? Então, podem mandar, fiquem à vontade. Nessa próxima tela tá os nossos contatos, né? O meu e-mail, o e-mail do Wagner, fiquem à vontade para mandar as perguntas de vocês. Bom, vamos lá. Temos 2 perguntas aqui. A gente está... Tô aqui abrindo as perguntas ainda, mas a gente... Vamos lá. Você quer fazer a pergunta e eu respondo, Bianca? Aí você seleciona. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Tem o S7 Safety no V13? Sim, sim. Na verdade, então, a parte safety, ela está liberada, assim, no V13, né? Agora estou tentando lembrar aqui, fugir um pouco da memória, em que momento que foi liberada a parte de segurança, mas, assim, com certeza, no V13 já está liberado, né? Mas no V13 está liberado para o 1500, né? Então, acho que no V11, sim, no V11, por exemplo, lá vindo lá de trás, né, do V11, ele estava liberado para o 300, né? E no V12, né, que foi quando entrou o 1500, aí logo em seguida já foi lançado a parte safety também. Então, sim, para o V13 está liberado, tá, o safety sem problema nenhum. E no V13 Service Pack 1 foi quando lançou o 1200F, né? Então, sim, está liberado. Wagner, onde dá para pegar informações detalhadas sobre as diferentes categorias? Então, para entender melhor como funciona as categorias, né, eu recomendaria você utilizar a norma técnica. Então, a gente tem a BNT NBR 14153, é a norma que fala sobre os níveis de categoria, tá? A gente até está numa fase de transição, porque a gente acabou de fazer a tradução da norma que vai entrar em vigor agora, que é a 13849, mas nesse momento ainda o que vale é os níveis de categoria, e a 1453 é a norma que fala sobre os níveis de categoria. Legal, Wagner. Você acha que dá para disponibilizar esse programa exemplo apresentado ou você indica outro no fórum do nosso suporte? Não, sem problema nenhum. A gente pode disponibilizar sem problema nenhum. Pessoal, então para quem precisar pode mandar e-mail aí para mim ou para o Wagner que a gente envia o programa. Bom, o programa precisa ser certificado? Se o programa precisa ser certificado. Então, na prática, o que acontece, né? Hoje no Brasil, quem assina a... fugiu o CREA, né? Como chama? Análise de risco e Não é declaração análise de risco. Fugiu o nome do... ART. ART, isso. Perdão, pessoal, fugiu o nome, né? Mas quem assina a ART, na prática, é responsável pela parte de segurança da máquina, né?
Então, a validação, ela não precisa ser feita por terceiros, mas ela deveria ser feita, né, pelo fabricante da máquina, né? Então, como que funciona? Na prática, pessoal, existe, eu comentei da 1453, né? É uma norma importante para quem quer estar adequado à NR12, né? Tanto que essa norma ela é mencionada na NR12. E também existe a BNT ISO 12100. A 12100, essa norma, ela é bastante importante porque ela auxilia na apreciação de risco. Então, ela te ajuda em todo o processo de apreciação de risco. A 1453, ela vai te ajudar no momento em que você for obrigado a elaborar uma arquitetura de segurança, né? Então, aí ela vai te ajudar a entender, né? Se a minha demanda é de categoria 1, 2, 3 ou 4, tá? Mas o importante é vocês seguirem a 2100. Lá eles vão ajudar vocês a fazerem a apreciação de risco, né? Então vocês primeiro vão ter que mapear quais são todos os riscos, né, inerentes à máquina de vocês e de que forma que vocês vão tentar ou eliminar ou reduzir o risco desses perigos aí apresentados na análise de risco, né? Na prática é assim que funciona. Depois vocês deveriam, né, uma vez detectado, implementado, vocês deveriam fazer os testes e, por fim, validar. Né? E para isso a Siemens tem diversas ferramentas, né, que podem auxiliar vocês nessa validação da máquina. Né? Então a gente tem, por exemplo, dentro do próprio TIA Portal, né? Vocês viram ali que vocês vão montando ali o programa safety, ele vai gerando ali um checksum, né? Que é para garantir a integridade ali do programa safety. Vocês conseguem também, por exemplo, imprimir, né, toda essa documentação, todo o dispositivo de segurança da Siemens também é possível baixar o certificado deles para, por exemplo, ajudar na validação da máquina. E a gente também tem uma outra ferramenta que a gente chama de Safety Evaluation Tool. Essa ferramenta ela é bastante importante para a gente, né, e para vocês, né, fabricante de máquina, porque uma coisa é eu determinar, eu preciso de categoria 4. Né, eu fui lá e dentro da minha prestação de risco eu defini que eu preciso de categoria 4. Daí, junto com a Siemens, a gente foi lá e definiu uma arquitetura, por exemplo. Então, eu coloquei lá um botão de emergência, escolhi uma CPU e coloquei 2 contadores. Mas quem garante para vocês que isso daí ele é apto, né? Com essa arquitetura selecionada, eu consigo realmente chegar em categoria 4, né? O jeito mais fácil de fazer isso é dentro desse software que eu comentei com vocês, o Safety Evaluation Tool. Vocês jogam, montam essa arquitetura lá, né? E sempre que tiver o dispositivo Siemens, os dados são preenchidos automaticamente. Ali você fala assim, qual é a demanda, por exemplo, eu preciso atingir categoria 4, montou a arquitetura, no final ele fala se aquela arquitetura ela está apta ou não a atingir categoria 4, né? E assim, pessoal, uma coisa é estar apta, né? A outra coisa é você realmente atingir categoria 4, porque você tem que ter a arquitetura, né, selecionada de forma corretamente, mas depois você tem que configurar, você tem que ligar e você tem que programar de forma correta. Mas o primeiro passo seria você escolher a arquitetura apta a atingir categoria 4, por exemplo. Né? Então, resumindo, a gente tem softwares para isso, Safety Evaluation Tool e TA Portal são ferramentas que ajudam vocês, porém vocês também precisam estar atento à NR12, a 1453, que é uma norma técnica, a 12100 também uma outra norma técnica. Beleza? Beleza. Existem essas mesmas funções no Step 7 clássico? Sim, existe, né? Porém, no Step 7 clássico, né? Aí não tem nada, não é relacionado à segurança. O Step 7 clássico eu consigo programar só CPUs da família 300 e 400, mas também consigo programar a parte de segurança para essas famílias de CPU sem problema nenhum. Legal, já responde a outra pergunta também, se essa aplicação pode ser feita no S7300, né? Então, o S7300, assim como o 1500, tem CPUs standard, tem CPUs fail-safe.
Existe a possibilidade da Siemens disponibilizar um bloco referente à câmbio de segurança para prensas excêntricas? Disponibilizar blocos? Então, na prática isso já existe, tá? Porém, né, a gente possui algumas bibliotecas e soluções que são gratuitas, né? Para a parte de prensa, a gente tem um conjunto de bibliotecas para prensas tanto hidráulicas quanto mecânicas, né? Bem interessante, bastante interessante. Porém, nesse caso, elas não são gratuitas, mas existe. E por último, sobre blocos de segurança, existe uma biblioteca para download por categoria? Peraí, desculpa que cortou seu áudio, você vai ter que repetir, eu também daí não prestei atenção.